Oi, segundo ano. Vamos para nossa aula de ciências, continuando aí na apostila. Nós já fizemos o capítulo 3 sobre os animais, né? A vida dos animais no planeta, né? Onde eles estão. E agora nós vamos conhecer as plantas no capítulo 4. Olha que legal, eu tenho aqui uma flor num jarro. Essa flor é de verdade ou de mentira, gente? Ela é de mentira, né? No caso, sim, ela não é verdadeira, não é viva, ela é de plástico, né? Então, as flores de plástico não morrem, né? Elas continuam aqui sempre bonitas. Mas qual é a graça de ter flor de plástico, né, gente? As flores de verdade são mais bonitas, cheirosas, né? Agradáveis, deixam o ambiente mais bonito, mais alegre, né? O que seria do nosso planeta sem as flores? Ia ser triste, né? Olha como é que tá a primavera aí, né? Nós estamos na primavera aqui no Japão. Então, tem flor para todo lado, vocês já repararam? Os parques estão floridos, os jardins estão mais bonitos, né? Então, as flores são muito importantes. Então, no capítulo 4, nós vamos conhecer mais alguns seres que são essenciais à nossa vida, que sem eles a gente também não estaria aqui, né? Que são as plantas. Assim como os demais seres vivos, as plantas precisam de água e alimento. Podem se reproduzir e têm um ciclo de vida. Da mesma forma, né, que nós falamos que o ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre, é a mesma coisa com a planta, tá bom? Você já pensou como as plantas bebem a água ou obtêm ou como faz o alimento? De que forma elas se reproduzem? Então nós vamos falar tudo isso nesse capítulo aqui, tá bom? Esse vídeo vai da página 20 até a página 24 da apostila de ciências, tá bom? Então aí na próxima página, olha aqui uma figura de uma criança, né? Investigando a planta, uma lupa, né? Quer dizer que ela está investigando, está conhecendo mais sobre esses seres, né? Então as plantas estão em quase todos os lugares, nas matas, nas praças, nos parques, nos jardins, nas escolas, em nossas casas. Mas nem sempre reparamos nelas, né? Será que é porque elas não se locomovem, nem fazem barulho como os animais? As plantas, elas não saem andando como os animais, né? Elas não falam como os animais, né? Então a gente não tem esse olhar igual a gente olha para os bichos, né? Que tal olhar com mais cuidado para as plantas ao seu redor? Então, olha aí, umas perguntinhas aí para vocês. Vamos analisar cada uma delas. Uma planta que geralmente não é percebida. Qual é a planta que está pertinho de você que você nunca parou para olhar mesmo de verdade? Uma planta que todos percebem, uma planta que todos já viram aqui perto da nossa escola, aí perto da sua casa. Tem algum assim? Uma planta que podemos comer. Qual planta que a gente pode comer? Pessoal, e tem tanta, né? Principalmente aquela das saladas, que a gente chama de salada, né? Alface, brócolis, rúcula, couve-flor e assim por diante, né? E um objeto feito de plantas. Você conhece algum objeto, material feito de plantas? O algodão faz tecido. O algodão veio da onde? Algodão é o quê? É uma planta, né? Então, nós temos vários objetos também feitos com plantas. As plantas podem ser encontradas em vários ambientes, no solo, na água ou ainda presa nos galhos de outras plantas, né? Tem planta na água também, né? A alga marinha, por exemplo, é uma planta. Você já reparou que existem plantas pequenas, como a grama, e plantas gigantescas, como algumas árvores, né? Então lá no Brasil tem muitas árvores muito grandes, né? Jequitibá é uma delas, né? Araucária é outra. Na África nós temos os baobás, né? Que são plantas gigantes, né? E nos Estados Unidos também tem outros tipos de plantas que são árvores enormes, né? As sequoias, por exemplo. Na Nova Zelândia, na Austrália também tem árvores muito grandes, né? Então, nós temos uma variedade de plantas com vários tamanhos, né? Apesar de apresentarem diferentes tamanhos, formas e cores, a maioria das plantas é formada pelas seguintes partes. Então, quais são as partes que tem na planta? Nós temos raiz,
tronco, caule, né, que é o caule, as folhas, as frutas, né, os frutos, e dentro dos frutos as sementes e a flor, como eu falei logo no início, né? Isso também é parte da planta. Então nós vamos falar um pouquinho de cada uma aí, ó. Aí na página 22, você tem uma realidade aumentada de uma planta. Olha que legal. Dá uma olhadinha aí que é muito legal. Então nós temos a parte da planta que é a folha, onde fica presa nos galhos, né? A flor, que fica aí junto com a folha, com o galho. O fruto, que é a fruta, que geralmente a gente chama de fruta também, mas nem todo fruto a gente come, tá? A fruta podemos comer, mas nem todo fruto da árvore, da planta a gente come, tá? Dentro do fruto, nós temos sementes. O fruto, ele defende, protege as sementes e as sementes que vão dar novas plantas, né? Nós temos os caules, os galhos, os troncos, isso é o caule, né? E debaixo de tudo isso, dentro da terra, geralmente a gente não vê, não enxerga, é as raízes. A raiz é o que segura a planta da terra. E é a raiz que retira a água do solo, né? Então ela retira a água, o oxigênio aqui também tem, debaixo aqui no solo também tem, os nutrientes, né? Então ela retira tudo que ela precisa aqui embaixo pelas raízes, né? Então aqui tá a raiz. Então essas são as partes da planta na sua grande maioria, né? Cada uma dessas partes tem uma importante função para a vida das plantas. Como você verá nesse capítulo, então, qual é a função da raiz? Qual a função do caule, da semente, do fruto, das folhas, das flores? Cada parte da planta tem uma função essencial para a planta, né? Que nós vamos estar falando aí um pouquinho agora. Então, as plantas, como o ser humano, como os seres vivos, precisam de água também. Então, em geral, a água é absorvida pelas raízes, passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta. A água é eliminada, aquela água que não é usada, ela é eliminada, jogada fora, né? Pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la porque ela sai em forma de vapor, que é invisível. Então a água entra pela raiz, passa no caule e sai pelas folhas, tá? Aquilo que a planta não usa. As raízes geralmente ficam debaixo do solo, ou seja, são subterrâneas, embaixo da terra, né? Elas fixam as plantas e absorvem a água e os sais minerais. Então a função da raiz é segurar a planta no solo, retirar a água e os sais minerais ali do solo, tá bom? Continuando, nós temos aí um desenho, olha, tá vendo? A água sai do corpo das plantas pelas folhas na forma de vapor de água e a gente não consegue enxergar esse vapor, tá? Então, o caule sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutrientes entre as raízes e as folhas. Então, eu brinco que o caule é um elevador, gente. A água sobe pela raiz, passa no caule, então ele sobe pelo caule. E do caule vai para as folhas, né? Pelo caule ali. Então ela se distribui pelos caules, essa água, né? Então aqui tem um esquema da planta sendo molhada com água, né? Então, ó, quando regamos uma planta, a água que molha o solo é absorvida, retirada pelas raízes. Com a água, a planta também absorve sais minerais. Então, olha aqui, ó. A água tá entrando aqui no solo, tá vendo? Aí acompanha na sua apostila, tá? Ela entra aqui no solo e sobe pelas raízes, ó, e vai pelo caule até chegar nas folhas, até a última folha lá da planta. E aquilo que não for usado é absorvido, jogado para o ambiente, né? Então, as folhas geralmente são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variadas. É pelas folhas que as plantas perdem água, que sai a água. Mas tem plantas, gente, que tem outras cores, que não é só verde, tá? Mas na sua grande maioria, as plantas são verdes. Ai, professora, mas no outono elas ficam amarelas, vermelhas, marrom, laranja. Por quê? Porque elas estão perdendo o pigmento verde dela, a clorofila.
ela vai perdendo a cor, né? Então ela vai passando de tons diferentes até ficar no marrom e cair, né? Quando morre. Mas tem plantas com folhas roxas, né? Meio azuladas, mas aí são outros tipos de planta, né? Mas a sua grande maioria são verdes, tá bom? Na página 24, nós temos aí, ó, as plantas se alimentam e respiram. Da mesma forma que os outros seres vivos precisam do ar, né, e alimento para sobreviver, as plantas também. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. Nós, seres humanos e os animais, eles pegam alimento aí da natureza, né? A planta para comer, a fruta para comer, a carne de algum animal para comer. Já a planta não. A planta, como ela não se move, ela fica paradinha no mesmo lugar, né? Então isso também seria meio um pouco complicado para ela, né? Sair catando as coisas para comer. Ela mesma, dentro dela, produz o próprio alimento. As plantas são capazes de transformar gás carbônico, que é um ar que está em volta da gente aí, ó, um dos gases presentes no ar, em água. E a água, né, ela pega o gás carbônico e a água e transforma isso em açúcar, chamado glicose. Essa glicose é um açúcar especial que a própria planta faz. E essa glicose que serve de seu alimento. Ela se alimenta daquilo que ela mesma faz. Essa transformação precisa de luz para ocorrer e receber o nome de fotossíntese. Esse processo geralmente ocorre nas folhas. Então, é nas folhas que as plantas produzem o próprio alimento. Então, ela retira o gás carbônico do ar, a água, né? E transforma isso em açúcar, né? E junto com a luz do sol, que é um chamado de fotossíntese, elas produzem o alimento na folha. Então, olha esse esquema aqui, ó. A luz do sol entra, né? O gás carbônico que está no ar, ela pega esse gás carbônico, ela tira, respira esse gás carbônico e transforma tudo isso no açúcar, né? Que é a glicose. Não é o mesmo açúcar que você usa na sua casa, não, tá? É um açúcar diferente. O açúcar produzido é distribuído para toda a planta. E é isso que faz a planta sobreviver, se alimentar, né? E também tem a água aí, junto nesse processo, tá bom? Aqui tem o QR Code de um vídeo explicando exatamente isso que eu tô falando. Assista aí na sua casa, tá bom? Então, na ilustração ao lado, que além de produzir açúcar, a planta libera gás oxigênio para o ar. Olha que legal, ela tira o gás carbônico do ar que está aqui em nossa volta, respira esse gás carbônico e quando ela solta oxigênio. E esse oxigênio vai para o ar. Adivinha quem respira o oxigênio? Nós, os seres humanos e os animais. Os seres humanos e animais respiram oxigênio e solta gás carbônico. Esse gás carbônico, as plantas respiram e soltam oxigênio, é o contrário. Olha que legal, olha como que nós precisamos muito das plantas, gente. Não só para alimentar, mas também para respirar. Boa parte desse oxigênio que a gente está respirando agora foram produzidas pelas plantas. Não é interessante? Então, na ilustração aqui, né, nós acabamos de falar isso aí, ó. Na ilustração ao lado, que além de produzir açúcar, a planta libera gás oxigênio no ar. Esse gás é utilizado pelas plantas e os demais seres vivos na respiração. Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos. Então, fotossíntese é todo esse processo aí, dessa transformação da planta, né? Pegando o gás carbônico, transformando isso tudo em alimento e liberando o oxigênio. Isso tudo se chama fotossíntese, né? Você sabia que a fotossíntese não é a respiração das plantas? A fotossíntese fornece nutrientes, mas as plantas também respiram o tempo todo. Na respiração ocorre o oposto. As plantas utilizam gás carbônico do ar, utilizam o gás oxigênio do ar e liberam gás carbônico, né? Então, as plantas, elas pegam o gás carbônico e liberam o oxigênio, né?
Então, gás carbônico entra, oxigênio sai. Seres humanos, oxigênio entra, gás carbônico sai, ao contrário, né? Tá bom? Aí na página 25 são as atividades de acordo com esse tema aí da vida das plantas, tá? Então, aqui tem o tomateiro, você vai colocar cada parte da planta no seu devido lugar, né? Então, observe as figuras na lateral, recorte colhas, né? Completando os seus locais adequados, né? Com o tomateiro completo, escreva o nome das partes que estão indicadas nas imagens. Então, aqui embaixo, o que é aqui? A raiz, né? Então, pega a parte da raiz, coloca aqui e escreva a palavra raiz. Aqui é o quê? O caule. Pega a parte do caule que tá faltando, caule. E aqui? Folha. E assim por diante, tá bom, pessoal? Completa aí a planta. Então, todas essas atividades correspondem sobre o tema das plantas, tá bom? Aí na próxima aula, nós vamos corrigir essas atividades e tirar as dúvidas que vocês provavelmente possam ter, tá bom? Então, se dediquem, olha novamente esse vídeo, veja a sua apostila, leia junto, tá? Lê com seu pai, com sua mãe, leia sozinho, mas não deixa de fazer aí a atividade, tá bom? Você consegue, você é independente, você tem autonomia para isso, você é capaz, tá bom? Segundo ano, não deixa para depois não. Faça aí o quanto antes, tá? E eu vejo vocês na nossa próxima aula online, combinado? Se cuidem, bebam água da mesma forma que as plantas precisam de água, vocês também precisam, tá bom? Cuidem da sua saúde, pega sol também para sua vitamina D aí, né? E aproveita a sua família aí dentro de casa, tá bom? Cuidem-se. Tchau, fiquem com Deus, até a próxima aula.